E para esse devocional você vai precisar de uma Bíblia, caderno para anotações e canetas. Pode ser lápis também. E você vai precisar do principal, que é Jesus, porque sem Jesus você não pode nada, amém? Está escrito em João capítulo 15, versículo 5. Mas com Jesus você pode tudo, amém? Que está escrito em Lucas 1:37. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, vamos para mais um vídeo de hoje. Vamos começar com a data. Hoje é 3 do mês 6 de 2026. Hoje é uma quarta-feira. Nós vamos ler Gênesis, capítulo 47. Vamos ler o versículo 1 que diz assim: Então veio José e anunciou a Faraó e disse: Meu pai, os meus irmãos e suas ovelhas e suas vacas, com tudo o que tem, são vindos da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 homens, e pôs adiante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: Qual é a vossa ocupação? E eles disseram a Faraó: Teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como os nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gósen. Então falou Faraó a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante de ti. O melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. E se sabes que entre eles há homens valentes, os porá por maiorais no gado, sobre o que eu tenho. E trouxe José a Jacó seu pai, e o apresentou a Faraó, e o abençoou a Faraó, Itá, seu pai e seus irmãos, e deu-lhes possessão na terra do Egito, o melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai e seus irmãos, e toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. Nós lemos do versículo 1 até o 7. Depois nós lemos o versículo 11 e o 12. Vamos começar com a oração pedindo que Jesus se faça presente, amém? Jesus se faça presente no nosso meio e que Ele se revele para nós, amém? Que Ele dê uma palavra revelada para nós, que nós dependemos de Jesus para tudo. Que Jesus, Ele seja o centro das nossas vidas. E como nós vamos ler o livro de Gênesis capítulo 47, fala sobre governo. Que Jesus governe toda a nossa vida para a glória do nome dEle. Nós oramos e Deus, Ele age com a resposta. Se você parar de orar, Deus para de agir. Então não pare de orar, amém? Não pare de conversar com Deus. Mesmo que você não consiga falar, coloque um hino. E quando o hino for tocando, você vai escutando e Deus vai falando com você e vai te dando força para você orar, amém? Só não desista de Jesus, só não desista de Deus, amém? Coloquei que José, ele já estava governando todo o Egito, amém? E quem governa a minha e a sua vida é Jesus. Coloquei: Jesus governa. O governo das nossas vidas está nas mãos de Jesus. Coloquei: nas mãos de Jesus. E o que isso significa? Que a sua vida não está na mão do homem, que a sua vida não está na mão do governo, que a sua vida não está na mão da sua família. A sua vida está nas mãos de Jesus. E quando as coisas estão no controle de Jesus, meus irmãos, quem comanda é Ele, amém? Porque aqui, Faraó, ele era como rei, né? Ele estava governando aquele território todo do Egito, né? Que significa o mundo. E quem governa, quem praticamente influencia o mundo, né? É o inimigo. Só que o governador daquela época era Jesus. Era Faraó, né? Que simboliza Jesus. Então, hoje em dia, quem governa as nossas vidas aqui é Jesus, amém? Ele que tem um comando, Ele que tem um controle, Ele que tem a direção e é Ele que nos guia. Ok? Jesus tem a direção e é Jesus que nos guia. Nos guia para quê? Para a gente ficar derrotado? Não, Ele nos guia para a vitória. Ok? Para a vitória.
que está escrito lá no Salmos de número 24, que Jesus não perde batalhas. Que o nosso Deus, ele é um Deus de guerra, amém? E como está escrito aqui sobre a terra de Gósen, que fala a respeito de uma terra fértil. Ou seja, são promessas, né, que Deus nos promete. E que pra gente chegar lá, a gente só consegue chegar com Jesus, amém? Então, se você se afastou da presença de Deus, que você venha voltar. Porque só existe promessas se existe Deus. Você só vai conseguir viver a totalidade da promessa com Jesus, amém? Coloque aí. Vou viver as promessas com Jesus. Porque se não foi Jesus que prometeu a você, então qual o sentido de você viver sem Jesus? Não tem sentido. Não foi Jesus, não foi Deus que prometeu a José aqueles sonhos, não foi Deus que deu os sonhos. Então se Deus ele tem dado a você promessas, tem dado a você sonhos, tem dado a você visões, então o óbvio é que você fique na presença dele para você poder receber, amém? Coloque aí. Fique na presença de Deus para receber. Parece uma coisa óbvia, né? Mas tem pessoas que querem as promessas de Deus, mas não querem a presença de Deus, não querem ficar na igreja, não querem ficar na posição. Então, para você receber as coisas de Deus, você tem que ficar na posição. Coloque aí, ficar na posição. E qual é a posição? A posição é para você ficar sem orar. A posição é para você ir para a igreja só no dia de domingo, chegar atrasado no culto, fazer as coisas do seu jeito. Essa é a posição que Deus quer para sua vida? Não, a posição que Deus quer para sua vida é você fazer as coisas de Deus do jeito de Deus. Coloque aí. É você fazer as coisas de Deus do jeito de Deus. Porque tem pessoas que eles estão na igreja, mas eles querem fazer o que eles querem. Coloque aí. Fazer as coisas de Deus do jeito de Deus. Porque, aquilo que te influencia, aquilo que te influencia, aquilo que te guia, esse é o seu Deus. Por exemplo, aqui na nação brasileira, tem os governantes, tem os presidentes. Então, aquilo que influencia eles, esse é o Deus dele. Então, como você pode ver que aqui no Brasil, quem está operando não é Deus. Porque você sabe que o governo que está aqui no Brasil não é um governo que apoia a adoração a Deus, não é um governo que quer Jesus, não é um governo que quer a presença de Deus. Só que se você fica do lado desse governo, automaticamente você já está contra Deus. E quem é contra Deus, meu irmão, Deus abate. Deus abate gente soberba. Coloquei, Deus abate soberbos e honra os humildes. Deus honra quem se humilha, amém? E o governo atual do Brasil que está atuando, ele não está se humilhando diante de Deus. Deus não está se agradando disso. Então, quando Deus não se agrada, ele abate, amém? Quando você faz as coisas, e não é só governos, é você também. Se você não estiver no centro da vontade de Deus, Deus vai te abater. Deus vai tratar com você e ele vai fazer com que você, ou você se converte, ou você se conserta, ou Deus ele te tira, amém? Porque Deus, ele tem obrigação com quem tem obrigação com ele. Está escrito lá no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 8 e 9, que está escrito assim: E respondendo disse-lhe, Senhor, deixa este ano até que eu a estave e a esterque. E se der fruto, ficará. Se não der, mandarás cortar. Ou seja, tem um tempo certo para Deus, que Deus determina para a pessoa se arrepender. Então, se ela se arrepender, se ela der fruto, ela vai ficar. Agora, quem não estiver dando fruto, vai ser cortado. E o que isso significa nas nossas vidas? Que tem um tempo para Deus agir na nossa nação, tem um tempo para Deus agir na nossa família, tem um tempo para Deus agir na sua vida. Coloca aí, tem um tempo para Deus agir na nação,
E como a nossa nação é o Brasil, Deus está dizendo que tem um tempo para ele agir. Coloquei na família, também na igreja, né? E nas nossas vidas, coloca aqui, eu. Tem um tempo para Deus agir na igreja. Tem um tempo para Deus agir na minha e na sua vida. Aí Deus dá esse tempo para a pessoa se arrepender, para ver se a pessoa vai dar frutos. Como por exemplo na nação brasileira, né? Ele visita a nação por um todo. Ele visita os presidentes, os governadores. Ele vai visitando. Aí caso chegue esse tempo aqui, ó, porque tem um tempo determinado, e Deus vê que não tá dando fruto, aí quem tá dando fruto Deus vai permitir ficar, e quem não tá, ele vai cortar. Porque lá em Daniel está escrito que Deus, ele estabelece reis e tira reis. Ele manda e desmanda, ou seja, tudo está no controle de Deus. Coloque aí o controle. O controle é de Deus. Deus, ele controla tudo, amém? E na nossa família, Deus, ele dá um tempo determinado para nossa família se arrepender, né? Para nossa família se converter, para nossa família aceitar Jesus. E na igreja também, né? Deus dá um tempo. E fala também um versículo que diz assim que o julgamento começa pela casa de Deus, ou seja, Deus coloca a ordem na casa dele. Creia que Deus, ele está agindo, amém, onde você congrega e está colocando ordem. Se você está sofrendo alguma perseguição, algum tipo de injustiça, Deus vai colocar a ordem. E na minha e na sua vida, amém? Se eu e você estiver dando fruto, a gente vai permanecer. Ok, permanece. E ele vai nos abençoar para a gente continuar dando mais frutos ainda. Agora, caso você não esteja dando fruto, ore para que Deus venha ter misericórdia da sua vida, amém? Que Jesus venha ter misericórdia da sua vida e te dê mais uma oportunidade. Agora, caso você realmente não queira Jesus, infelizmente, ele não... Jesus, ele não deixa ninguém obrigado na presença dele. Infelizmente, ele vai te cortar. Que você venha pedir a Deus, né, que te dê uma nova oportunidade. Que você venha se consertar no altar, amém? Como está escrito aqui, meus irmãos, que Deus, ele prepara o melhor para José e para a família dele. E creia que Deus, ele prepara o melhor para você, amém? O melhor já está preparado. Creia que você não vai ser envergonhado, amém? José e a família dele não foi envergonhado. Ele fala a respeito que José fez a família dele habitar e possuir. Creia que Deus vai fazer você possuir o que é seu, amém? O que é seu, Deus te deu. E Deus, ele deu o melhor da terra. E Deus, ele vai te dar o melhor em todas as áreas da sua vida, amém? E o melhor é Deus. Coloque aí, a presença de Deus é a melhor. A presença de Deus. Tem pessoas que não valorizam Deus. Só que nessa crise aqui, se Deus não tivesse sido valorizado por José e pela família dele, eles iam passar vergonha, como todos passaram. Eles tiveram que vender tudo, venderam tudo. Toda a terra do Egito, José vendeu, né? Foi comprada por Faraó. Porque a fome e a crise era muito grande. E é o que nós estamos passando no Brasil, né? A crise está muito grande. Tem pessoas até que estão passando dificuldade. Passando fome mesmo. Então, o que é que você tem que fazer nessa situação? Você tem que orar, você tem que buscar uma igreja, tem que buscar a presença de Deus. Você tem que se apegar a Jesus, amém? Se apegue a Jesus. E creia que ele vai trazer o melhor para você, amém? Porque com Jesus você tem o melhor para a glória do nome dele. Claro que nem todo mundo tem um chamado para ser rico, nem todo mundo tem um chamado para ser milionário, né? Como as pessoas influenciam aqui na internet. Todo mundo vai ser rico, todo mundo vai ser próspero. Jesus prometeu que todo mundo vai ser rico. Não, isso é mentira. Jesus não prometeu que todos vão ser ricos, mas ele prometeu que nós vamos para o céu. E que alguns, né, têm realmente promessas de ser empresários, alguns têm promessas de ter... Jesus deu mais talentos, né? Jesus entregou mais coisas. Só que todos têm que ter Jesus. Todos aqueles que têm promessa, eles têm que ter a presença de Deus, amém? E isso você já tem, amém? Jesus é precioso, a presença dele é preciosa. Então que você vai entender que o melhor da terra é ter Deus, né? Porque sem Deus não tem o melhor. E Deus, ele vai te entregar e você vai possuir aquilo que é melhor para a glória do nome dele. E a família de José, aqui no capítulo 12, fala: E José sustentou de pão a seu pai, seus irmãos, toda a sua casa, segundo as suas famílias. Ou seja, Deus vai te sustentar, amém?
Você vai ser sustentado por aquele que acrescenta, que é Jesus. Que Jesus venha governar a sua vida, que você não venha abandonar a sua fé, que você venha permanecer com Jesus, amém? Porque o poder da influência, quem opera na sua vida, né? Quem opera na vida da pessoa, quem operava na vida de José era Deus, era Jesus. Porque tem pessoas mesmo que são crentes, mas quem opera é o inimigo. Então que Jesus venha operar na sua vida, amém? Que ele venha ter o poder de influência total. Fico com essa palavra em nome de Jesus. E que Jesus se faça presente na sua vida, porque sem ele você não vai poder fazer nada.